esteja aqui, tá? E isso impacta no seu emagrecimento. Então, vamos lá? Vamos tentar esmiuçar isso. Você que já está me seguindo, hoje já são 5 lives hoje, yes pra gente, né? Hoje é sexta-feira. Você já entendeu o que a gente já falou das emoções, do impacto no envelhecimento, da detox no rejuvenescimento, a gente já falou um monte de coisa, você que está acompanhando, você já deu um passo à frente. Aí, a ansiedade, geralmente, a ansiedade as pessoas sentem, né? E eu coloquei aqui rapidinho, aquela preocupação excessiva, olha o nome, preocupação, é se ocupar com aquilo que ainda não chegou, preocupação, né? Aquela expectativa apreensiva. Eu já tive transtorno de ansiedade generalizado, para quem não sabe, eu já tomei tarja preta, tá? Eu sei exatamente o que as pessoas ansiosas sentem, não era pouca coisa, não, né? Principalmente quando está acabando a cartela do medicamento, a gente imagina que a gente vai ficar sem o medicamento, então a gente já começa a ficar ansiosa porque o medicamento vai acabar, né? Então, vamos lá. Fica comigo, cola comigo. Isso é ansiedade. Os sintomas, quem não sabe, né? A gente fica mais irritadiço, a mulher tem uma dificuldade tremenda de concentração, dificuldade de ler um livro, você pede para a pessoa ler um livro, ela lê a página 3, 4, 5 vezes, vive cansada, porque tem insônia e nada acontece no universo da pessoa que não dorme, né? Então, isso vai somatizando no corpo, ela sente dores no corpo, tremor nas mãos, sudorese, sua frio, né? Fica com coração acelerado, igual a taquicardia. Quando acorda de madrugada, o coração tá... Parece que o coração vai pular fora do peito, principalmente se ele está dormindo de lado. Aí, quantas vezes a gente não desperta à noite e falava, caramba, eu vou ter um ataque cardíaco? Nada, é a ansiedade. Uma ansiedade que vai se agravando, uma ansiedade que precisa ser tratada, porque senão ela vai elevando de estágio, ok? Tá fazendo sentido para você? Tá fazendo sentido? Vamos lá, então. Eu tô começando. A compulsão alimentar periódica, aqui eu poderia dividir, mas eu vou tratar tudo como compulsão alimentar periódica. Ela acontece por uma ansiedade agravada, pela não gestão da ansiedade, por não cuidar da... Olha, eu fiz até anotações aqui, tão importantes que eu não posso deixar de falar para vocês sobre isso, tá? Porque além dos slides eu anotei coisas, para eu não correr o risco de esquecer. Uma ansiedade agravada, é um transtorno onde se sente a necessidade de comer. A pessoa tem necessidade de comer, mesmo sem ter fome. E isso continua mesmo ela já tendo comido grandes quantidades. Tá? Que coisa, né? A pessoa come, 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 e come, 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 e come sem fome. Come sem fome. Pode ser que algumas pessoas com compulsão, você fica achando que compulsão é comer uma barra de chocolate? Não é. Quantas mulheres abrem uma barra de chocolate, comem à tarde no trabalho? Isso não é compulsão, tá? Isso é desejo por doce, é craving, igual nós já falamos, é uma dieta desequilibrada, é alta quantidade de glicose no sangue, insulina, mas isso não é compulsão. Compulsão é um transtorno, tá? Emocional, sério, e precisa de tratamento. E o plano de fundo é sempre a ansiedade, tá? E a ansiedade, ela pode virar compulsão alimentar, que é um transtorno, que pode migrar de um transtorno para outro, pode virar uma bulimia, pode virar uma anorexia, a compulsão pela comida pode virar, se a pessoa faz olha a gravidade disso, se a pessoa faz uma cirurgia bariátrica, sem tratar a compulsão alimentar, ela pode migrar de compulsão pela comida não caber. O que ela pode fazer? Ela pode migrar para o álcool. É muito comum a pessoa fazer cirurgia bariátrica e desenvolver alcoolismo, porque não tratou a compulsão, ou desenvolver compulsão por sexo, compulsão por compra, minha amiga. Compulsão por compra, comprar roupa que não cabe, deixar no guarda-roupa, comprar roupa que não usa, fica 3, 4 anos com a etiqueta, porque não cabe. Faz sentido? Vamos lá, então. Características para você começar a entender se você simplesmente sofre de uma ansiedade,
né, que precisa ser tratada, não desmerecendo, né, porque tem vários graus também, ou se você já está apresentando sintomas de compulsão, se liga nisso aqui agora. De agora para frente, o assunto vai ficando um pouquinho mais sério, tá? Tomar meu chá. A pessoa come grandes quantidades de comida, num intervalo de tempo muito curto, aproximadamente 2 horas. Ela come uma quantidade de comida. Eu já vi pessoa fazendo compulsão, eu tive episódios, mas não era uma compulsão tão elevada. Eu já vi pessoas fazendo compulsão de comer uma pizza gigante, tomar 2 litros de refrigerante, tomar um pote de sorvete de 1 quilo. Olha o volume da comida, geralmente é rápido, muito rápido, então a tendência é comer essas coisas que são palatáveis, que são fáceis de mastigar, e vocês vão ver no final, né, o que a gente tem que retirar, começar a diminuir, come rápido, come sozinha, espera todo mundo ir dormir, come sozinha pelo constrangimento. E sempre, sempre na compulsão alimentar, vem a associação de perda de controle. A pessoa tem a sensação da perda de controle, aí vem a questão das emoções, que a gente fala tanto, que vem acompanhado do sentimento de culpa por não. Ela não queria comer, mas houve algo maior que ela. Um gatilho que fez com que ela comesse daquela forma. Devorasse, de uma forma voraz. E ela passou a ficar com vergonha, ela fica com vergonha, ela come sozinha, escondida, tá? E aí envolve o sentimento de culpa, de frustração e decepção consigo mesma. Aí você imagina como é que é a vida da pessoa que faz compulsividade, compulsão. Só que não é um evento isolado. A compulsão, pelo menos 1, 2 vezes no mês, 3, 4 vezes no mês. Não é todo dia que a pessoa tem um episódio de compulsão. Tira da sua cabeça isso, tá? Então, ela precisa acontecer algumas vezes, pelo menos ao mês, na semana, para ser tida como compulsão. E pelo menos 6 meses que aquilo está acontecendo com você, porque a pessoa não nasce compulsiva, ela desenvolve esse comportamento disfuncional com a alimentação, e a gente vai ver. Gente, eu fui muito obesa, e, enfim, eu tive depressão, e eu tive episódios de compulsão. Não tem tanto tempo assim. Isso eu posso falar, assim, como nutricionista, como coach, como pessoa que viveu isso, né? Nem todos os exemplos que eu estou dando aqui, eu estou falando de mim, tá? Mas eu vou falar aqueles que eu fazia. Vamos lá. Que eu anotei aqui é importante. A compulsão alimentar não acontece só com as pessoas obesas. 30% das pessoas de peso normal fazem compulsão alimentar. Você sabia disso? Você sabia disso? 30% é um número muito elevado de pessoas que têm peso normal. Que o problema não é a obesidade. O buraco é sempre mais embaixo. Emoções. Nós vamos ver. Você já tá ligado, você que está prestando atenção nas lives. Come sozinha por constrangimento, sempre vem os sentimentos. Decepção, frustração, culpa, raiva, que raiva de mim, que raiva de mim. Além, né, de tudo aquilo, ela tem que carregar essa culpa. E eu preciso falar algo para vocês. Podem anotar ou vai ficar gravado. A compulsão alimentar, os transtornos alimentares de uma forma geral, quando a gente vai estudando os aspectos psicológicos e emocionais, quase que 100% das vezes, presta atenção, quase 100% das vezes, isso está relacionado com a figura materna. As compulsões, elas têm relação com a infância e com a figura materna, de mulher na vida da criança. E se a pessoa não teve mãe, ela teve uma avó, ela teve uma cuidadora, ela teve alguma figura feminina, tudo que é comer, uso de álcool, uso de droga, tem o aspecto feminino presente na infância dessa pessoa, tá?
Quero que você saiba disso. Quando a questão é ligada à inabilidade financeira, à falta de gestão de dinheiro, é ligado com um aspecto masculino na vida da pessoa, que pode ser o pai, o padrasto, o avô, tá? Isso quando eu estou falando de aspectos psicológicos e emocionais que a gente vai estudando a fundo, viu, queridos? Podem sim, algum tempo atrás, a gente achava, a literatura achava que as pessoas compulsivas não tinham cura, e hoje a gente já está vendo relatos de pessoas que tiveram praticamente remissão da compulsão alimentar e se consideram curadas, porque já estão há anos sem ter um episódio de compulsão alimentar. Isso é maravilhoso, maravilhoso, é libertador a gente se libertar mesmo das algemas das emoções. Outra coisa que eu quero que você preste muita atenção, que é muito sério. Um grande percentual de pessoas que hoje são adultos obesos e compulsivos, ou foram abusados sexualmente na infância, ou foram vítimas de maus tratos. Essas sequelas emocionais dessas crianças que viveram isso lá na infância vão se perpetuando, vão se reverberando na vida da pessoa. E ela passa uma vida inteira tendo episódios depressivos, episódios de ansiedade, episódios compulsivos, de todas aquelas compulsões, ela desenvolve obesidade, mas está ligada aonde, Beta? Lá no passado, na infância. Tudo que ela viu, tudo que ela viveu, tudo que ela escutou, por muito tempo, por forte impacto emocional, criou nela algo lá na mente dela, que muitas vezes até a mente apagou para se defender, e vai reverberando e compulsão. Aí precisa de psicólogo, terapeuta nutricional, toda uma gama de gente, de profissionais, para ajudá-la a entender o que vem por trás. É isso que nós vamos falar aqui. E já falei que pode migrar de uma compulsão para outra, né? Compulsão alimentar, pode migrar para compulsão por roupa, compulsão por álcool, compulsão por sexo, enfim. É sério demais, não é verdade? É muito sério. Guedes, boa tarde. Vou dar uma respirada para vocês. Sara, boa tarde. Mimi, boa tarde. Tá? Assistam o pedaço inicial, tá? A pessoa come, nós comemos, o ser humano come por várias finalidades, para se nutrir, para ter prazer, para ter alívio do estresse. Ai, não tem nada demais, você, no final do dia, você comer algo gostoso, não é, né? A pessoa come por má gestão das emoções também. Então, são diversas, a alimentação está presente na nossa vida de diversas formas. Então, o problema é quando isso vira uma patologia, uma doença, uma disfunção, tá? Olha só o que eu escrevi aqui. A pessoa não sente fome só de comida. A pessoa sente fome das emoções, Beta. Beta, o que é isso? É aquele dia onde você fez tudo certo, você, minha amiga, que está se identificando com aquilo que está falando, que eu estou falando, chazinho de alecrim. Você que teve um dia ótimo, onde você cumpriu as suas metas de dia, onde você fez tudo, você estudou, você trabalhou, você produziu e chegou naquele momento, naquele horário. Você foi inundado por sensações estranhas, e você não tem noção do que é. E essa sensação inexplicável naquele momento fez com que você abrisse a geladeira e você comesse. Então, muitas vezes, não é aquilo que deu errado no dia, o chefe brigou, o marido brigou, teve um aborrecimento, não é esse o gatilho. O negócio é estar lá dentro. Aquilo que você viveu no passado está lá dentro, te incomodando, e tem uma hora que aquilo explode, e você sente falta, infelizmente, daquelas emoções tóxicas que impregnam a gente, impregnam. Nós já vimos as emoções, como é que elas se manifestam no corpo, né?
Então, ela vai impregnando, vai intoxicando, e a gente se nutre, e você se nutre. E eu me nutria daquelas emoções. Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido? É isso, vamos embora. Tem comorbidades comuns, né, que são na obesidade, ela traz em si, a obesidade por si só, ela traz a depressão, a obesidade traz também a ansiedade agravada vira um transtorno alimentar, vira uma compulsão. Então, no universo da pessoa obesa, eu estou falando de um obeso, não estou falando você que tem um sobrepeso, não, querida. Ana, bom dia. Cida, linda. Então, essas comorbidades são muito comuns na pessoa obesa, né? Eu falo que a obesidade, geralmente, ela nunca vem sozinha. Uma obesidade nunca vem sozinha. É depressão, é ansiedade, é compulsão, é transtorno de humor, síndrome do pânico, tudo ali associado. Mas tem jeito. O bom é que tem jeito, gente, tem jeito. Tá? Eu tô aqui para falar para você, depois de ter urrado muito na minha vida, depois de ter passado trancos e barrancos, vivido coisas que as pessoas nem imaginam, eu consegui dar uma guinada na minha vida, depois que eu me tornei Master Coach, que eu fui entendendo, talvez você consiga entender a minha paixão por esse universo agora, eu consigo entender o que aconteceu comigo, consigo entender hoje, me entender melhor, consigo entender as minhas emoções, e é isso que eu quero trazer para você, um entendimento, uma compreensão maior daquilo que acontece com você, ok? Vou seguir. Então, o comportamento alimentar, a gente aprende, a gente copia, a gente cresce vendo, eu cresci vendo meu pai tão ansioso comendo em pé, almoçando em pé. Então, automaticamente, você associa, você vai recriando aquilo na sua vida. O comportamento alimentar, a gente desenvolve o comportamento alimentar, a gente desenvolve durante a vida. E o maravilhoso é que a gente também modifica. A gente pode modificar o comportamento alimentar, uma vez que a gente consegue perceber que aquele comportamento não é o adequado, que aquilo ali está trazendo prejuízos para a vida da gente. Qualquer comportamento, não só o alimentar. Qualquer comportamento na vida da gente é disfuncional. Ok? Vambora. Vambora. Aqui embaixo, por último, você está vendo uma janelinha falando. Eu vou explicar rapidinho isso, que é muito importante. Comportamento alimentar, uma setinha funcional e uma setinha disfuncional. Quer dizer, funcional é aquilo que está funcionando. Funcionante, bacana, positivo, harmônico, que está me trazendo resultados positivos, que está me trazendo saúde. E o disfuncional, aquilo que é disfuncional, aquilo que não está funcionando, aquilo que está me comprometendo, aquilo que está errado, aquilo que não está dando certo, tá? E muitas vezes a pessoa entra no automático, ela nem percebe isso, ela não percebe isso. Ela percebe que alguma coisa está errada, mas ela não consegue perceber a fundo que é tão errado assim. Por isso que é importante que as fichas caiam, tem um momento que a chave tem que girar na vida da gente, tá? E esse comportamento alimentar, Beta, o que gera, na verdade, esse comportamento alimentar? O que fazia a Roberta se comportar daquela forma? A Roberta já era uma mulher, a Roberta já era mãe, a Roberta já era profissional da nutrição. O que fez a Roberta desenvolver um comportamento alimentar disfuncional sendo nutricionista? Ah, que crime! Os sentimentos e emoções que a Beta sentia, que a Roberta sentia. Os meus sentimentos, as minhas emoções governavam o meu comportamento. E é muito fácil a pessoa falar, você tem que ser mais forte. Nossa, ótimo. Eu tenho que ser mais forte, você tem que ser mais forte. Mas como? Se aquilo é tão forte dentro da gente, se aquilo é tão forte, é tão arrebatador, e muitas vezes você sente um emaranhado de sentimentos e emoções, a pessoa sente e ela não sabe nem o que ela está sentindo. A gente tem que ajudar a pessoa a dar nome para as emoções, porque ela não sabe. Ela só sente um monte de raiozinho aqui, ou na barriga, aquele, né? Aquilo, eu falo que é a tempestadezinha em cima da cabeça. E o que governa os sentimentos e emoções, Beto? Os nossos pensamentos, queridos, os nossos pensamentos. A chave de tudo está
nos pensamentos, a gente conseguir a chave do tratamento. Você que é ansiosa, você que é compulsivo, ou que está cabendo, ou que você está com um comportamento disfuncional com o álcool, com o sexo, com as compras, a chave é a gente conseguir identificar os pensamentos. Porque assim a gente consegue reformular, ressignificar aqueles pensamentos, os sentimentos, as emoções que impactam no comportamento. Aqui eu escrevi comportamento alimentar, mas é comportamento em qualquer área da vida, tá? E, na verdade, existe uma bolinha aqui em cima, uma caixinha escrito crenças. Essas palavras que talvez você tenha escutado a vida inteira. O que é isso? Que influencia no meu pensamento? Que desgrama, Beta, que você está falando hoje? Amada, eu estou falando verdades. Eu estou trazendo verdades para você. Então, assim, tenha humildade. Eu sempre falo verdade, humildade, verdade, humildade, põe a mão nas minhas palavras, porque quem está falando com você já viveu isso. Então, o que é crença? O que é crença? Olha, mudou umas coisinhas aqui. Eu vou antecipar. Crença é tudo aquilo, presta atenção, que faz você acreditar que 4 mais 4 são 5. Crença é tudo aquilo que faz você acreditar, brigar, defender que 4 mais 4 são 5. É a lente a qual você enxerga o mundo, são as suas verdades absolutas. Aquilo que você cresceu e você defende, porque é aquilo ali, acabou e pronto. E eu vou mostrar para vocês. Mulheres, foque nessa frase aqui, você não está vendo, mas eu vou dizer a frase agora. Meu marido disse que eu engordei. Olha essa frase. Será que todas nós sentimos a mesma coisa ao escutar isso? Será que toda mulher sente a mesma coisa quando escuta isso? O que você sente? O que você sentiria? O que você sentiu quando você escutou isso? De alguém. Aqui eu coloquei do marido. E eu vou te dizer que isso depende de como eu interpreto essa situação. E eu já vou antecipar que isso depende das suas crenças, das minhas crenças, tá? Olha só, olha só. Aquele idiota não tem o direito de me chamar de gorda. Esse é o pensamento. Uma forma como uma pessoa está lidando com aquilo. Aquilo está carregado de raiva, tá? Ela pensou, né? Essa crítica significa que ele não me ama. Ou ela pensou que ele não a ama. Ou que ele falou que ela tá gorda. Então ela fica deprimida. Tá fazendo sentido? Ele vai me trocar por outra. Ali já tá sentindo rejeição e ciúme. Eu devo estar muito gorda para ele ficar tão aborrecido, Beta. Aí já começa a vir a culpa. Olha só as emoções associadas, tá? Quanta emoção negativa aqui. Eu não mereço ser tratada assim, mas se sente magoada e tem pena de si mesmo. Eu não mereço. Eu não mereço. Ah, que dozinha de mim. Eu mereço, eu mereço. A vítima. Ele está perdendo o interesse em mim. Aí gera ansiedade e aflição. Agora eu tenho uma boa razão para terminar com ele. Essa é determinada e sente até uma felicidade, porque aquilo era a desculpa que ela queria. Olha quantas formas. Me entope de chocolate, agora diz que eu tô gorda? Decepção. O que faz cada um sentir e agir de forma diferente a isso, a mesma frase, são exatamente as crenças, só aquilo que algema a gente, que prende a gente, aquilo que a gente acredita que é verdade, mas aquilo que a gente acredita. E talvez, e muito provavelmente, não seja verdade. Porque como é que você tem, como é que eu tenho a capacidade de descobrir aquilo que o outro sente? Talvez até tenha falado de uma forma estranha, mas será que aquilo ali mesmo ele sente aquilo daquela forma? Tá fazendo sentido? Então, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas crenças. Eu vou dar uns exemplos. Tem vários tipos de crença, gente, várias crenças, ó. Eu falei que são as regras que regem a sua vida, a minha vida, a vida de todo mundo, são as verdades absolutas, são as nossas convicções. É aquilo que a pessoa... esses dias escutei uma pessoa falando assim, todo mundo julga. Todo mundo julga. Como assim que todo mundo julga? Não.
O hábito de julgar, o julgamento é um hábito que as pessoas desenvolveram. Algumas pessoas desenvolveram. Eu convivo com pessoas que não têm esse hábito de julgar. Não sai por aí julgando tudo e todos. Porque quem julga, está julgando conforme as suas crenças. Tá entendendo? Não é aquilo que... Olha, é uma coisa tão interessante, quando a pessoa está falando de alguém, ela está falando dela mesma. Morre aqui. Eu não te falei, não te contei isso, tá? É o que faz você acreditar que 2 mais 2 são 5, tá, queridos? 2 mais 2 são 5. Mas você acredita que 2 mais 2 são 5, porque as suas crenças fazem você acreditar, não só acreditar, brigar, defender, se indispor com aquele que pensa diferente de você, não respeitar muitas vezes, querer impor as suas verdades. Olha como é que a coisa vai. Olha que a coisa vai, tá? Vamos lá. Crenças resultam das experiências de vida, principalmente da infância. A maioria das nossas crenças, positivas ou negativas, limitantes, que a gente chama, são formadas lá na infância, por tudo aquilo que você viu, viveu, ouviu, por muito tempo, por forte impacto emocional. Então, depende de como você filtrou aquilo ali. 3 irmãos que viveram a mesma situação, provavelmente eles vão ter 3 crenças diferentes, tá? Sobre a mesma situação. Depende do eu de cada um. As crenças são produzidas pela mente, governam os pensamentos. São as nossas crenças que governam os nossos pensamentos. E eu te pergunto, quais são as crenças que você anda tendo, mulher, que tem te limitado? Que tem te limitado ao ponto de comprometer a sua vida, aspectos importantes da sua vida. Eu vou citar algumas aqui, ó. Tudo precisa ser perfeito para eu fazer. Se não for perfeito, para mim não serve. A grama do vizinho é sempre a mais verde. É uma crença. É uma crença. Felicidade dura pouco. É uma crença que a felicidade pode durar eternamente. Eu não consigo fazer isso. Por que a crença é limitante? Porque te limita. Eu não consigo. Eu não consigo fazer a dieta. Eu não consigo fazer jejum. Eu não consigo fazer detox. Eu não consigo viver sem o açúcar. Eu não consigo tomar café amargo. Olha, isso é uma das crenças mais rotineiras. Uma crença limitante, de capacidade. Você não consegue. Não consigo. Não consigo. Não consigo. Isso não é para mim. Nossa! Saber das emoções, disso aí que a Beta está falando, quero nem saber, isso não é para mim, não. Eu não sofro disso. Eu não sofro nada disso. Eu não tenho isso. Ou eu sou velho demais para fazer isso. Eu sou velho demais para emagrecer, eu sou velho demais para me transformar. Eu sou velho demais. Eu só emagreço com medicamento. Eu só emagreço se eu contratar um personal. Dieta é tudo caro. Nasci pobre, eu vou morrer pobre. Olha uma crença. É melhor pingar do que faltar. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Esse são tipo de crenças limitantes que a gente muitas vezes cresceu escutando. Agora, eu vou dar um exemplo de comportamentos comuns aos ansiosos e compulsivos. Dá tempo de você marcar suas amigas. Pensamentos comuns aos ansiosos e compulsivos, gente, eu anotei. Anotei porque alguns deles eu tive, e luto, né? Porque de vez em quando eles vêm ainda, né? É um caminho. Presta atenção, pensamento tudo ou nada, pensamento dicotômico que a gente chama. Por exemplo, ele vem geralmente acompanhado das promessinhas. Eu digo uma coisa para vocês, tira a promessinha da vida de vocês, tipo assim, eu vou ficar 30 dias sem comer açúcar, vou ficar 30 dias sem comer glúten. Aí, todo mundo resolveu ir para a pizzaria, e o pensamento tudo ou nada, ele vai fazer com que você pense assim, ó, bem, já que eu vou para a pizzaria, eu vou comer tudo. Vou comer a pizza toda. Vocês estão começando a entender como é que é esse pensamento tudo ou nada, promessinhas? Ele vem sempre revestido de promessinhas. Então, a pessoa não consegue enxergar que existe um outro caminho, que a pessoa
Primeiro, não precisa fazer promessinha, porque depois que acabar os 30 dias, você vai comer tudo, comer o glúten todo? Vocês estão entendendo como é que muitas vezes não tem nexo, aquilo que vem na nossa cabeça? É muito interessante, é muito, muito interessante. Então, esse pensamento dicotômico é o tudo ou nada, é o 8 ou 80, ou eu faço o negócio certo, oi, Daiane, ou eu faço o negócio certo, ou eu chuto o pau da barraca. A pessoa não consegue encontrar um meio termo, tá, gente? Isso é recorrente. E eu vou falar uma coisa mais para vocês. Esses pensamentos aqui, todos que eu vou citar, comuns aos ansiosos e compulsivos, não são só relacionados à comida. Você pode ter certeza que a forma como você lida com a sua comida hoje é a forma como você está lidando com vários aspectos da sua vida. Tá fazendo sentido? Vários aspectos da sua vida você tem esse comportamento tudo ou nada, dicotômico, tá? Divisão negativa de futuro. Olha o que eu anotei, porque eu já escutei. É aquela sensação, aquela certeza de que tudo vai piorar no futuro. Tudo vai piorar. Tudo, muito sentido, né, querida? Muito sentido. A visão negativa as coisas sempre vão piorar. Por exemplo, almoço na casa da sogra. Terça-feira, a sogra liga e fala, minha amada, sogra toda amorosa, minha amada, minha querida, domingo tem almoço aqui em casa. Aí você desliga o telefone. Deus me perdoe, lá não vai ter nada que serve para mim. Tudo lá engorda, nada lá presta. Ai, vai ser o fim. Não vai dar certo. Ela já botou na cabeça dela e já desenhou o cardápio na cabeça dela, já viu que no cardápio não tem nada que ela pode comer, ela adivinhou e ela já decidiu que não tem jeito, que ela vai ter que comer aquilo ali, acabou e tá tudo perdido. Faz sentido para você a visão negativa do futuro? Qual visão negativa de futuro você está tendo em outras áreas da sua vida que você tá agindo da mesma forma, querida? Você está agindo da mesma forma. Isso está te impedindo de crescer. Isso está te impedindo de emagrecer. Isso está impedindo você de chegar aos resultados que você quer. Tempestade em copo d'água. É a catástrofe. É aquela pessoa que faz a tempestade no copo d'água. O que vai acontecer é insustentável, Beta. É o fim do mundo, Beta. Essa semana vão ter 4 festas no trabalho. 4, eu anotei, porque eu já escutei isso. 4 festas no trabalho, eu vou ter que comer os 4 dias bolo e docinho. Não vai ter jeito, porque aí eu já vou engordar 4 quilos. A academia não vai ajudar, meu intestino já vai prender, as minhas espinhas já vão pular. Quem é que anda fazendo tempestade em copo d'água aí? A pessoa não consegue ver que ela pode participar do aniversário e ela não precisa comer o doce e o bolo. Você está entendendo como é que são as coisas? A gente ri e fala que é fácil muitas vezes, que é brincadeira, mas isso não, a pessoa não consegue enxergar. Então, ela não consegue entender. O papel do terapeuta nutricional é fazer ela enxergar que, poxa, eu posso sugerir um cardápio bacana, eu posso sugerir um cardápio diferente nos aniversários lá do trabalho, eu posso levar uma coisa gostosa que eu possa comer e compartilhar com as pessoas, ou eu posso simplesmente dizer não. Agora eu não quero. E pega seu pedaço e dá para outra pessoa. Existem várias formas de lidar com a situação, mas para quem tem esses pensamentos automáticos, que a gente pode chamar de pensamentos sabotadores, é automático. A pessoa não consegue ter uma segunda, nem uma terceira visão. Uma terceira possibilidade, uma segunda possibilidade. Outro muito sério, mulheres, rotulação. Como a gente anda se rotulando, como você anda se rotulando, o seu corpo, rotulando as pessoas, rotulando os lugares, tá? É simplesmente você ter um olhar negativo para uma parte do seu corpo e você só focar naquilo que você não gosta. É simplesmente você ter um quadril largo e achar que você, por causa do seu quadril largo, você é feia. Você não merece ser amada, que nada fica bom em você, que você não pode explorar as outras partes do seu corpo. E isso
Você repete, a mulher repete com o quadril, com a parte do corpo, ela repete com as pessoas, pega aquilo que a pessoa, aquela necessidade de melhorar da pessoa, e ela só se fixa naquilo ali, a pessoa já passa a não prestar para ela só por causa daquele aspecto negativo que a pessoa precisa trabalhar. O resto, ela não consegue enxergar todo o resto. Então, ela faz isso com amizades, ela faz isso com relacionamentos, ela faz isso com lugares. O lugar é lindo, lugar maravilhoso, mas a pontinha da coxinha da galinha estava virada, então, por causa disso, o lugar já não presta. Tá fazendo sentido para vocês? São pensamentos automáticos. Rotulação, tá? E sempre vem acompanhado de um auto-julgamento, de uma autocrítica, de uma crítica ao outro. Lembra que eu falei de quando a gente julga? O auto-julgamento, você está julgando outro, você está se auto-julgando. É a mesma coisa. Então, começa a prestar atenção naquilo que você está falando das pessoas, é você. Aquilo que te dói em alguém está em você. Nossa, Beta, essa chave caiu para mim, tá? Essa chave caiu para mim há algum tempo atrás. É triste, mas é verdade. Então, esse tipo de pessoa em tudo busca atribuir uma emoção negativa, uma dificuldade de ver o positivo, uma dificuldade de ver o positivo em si mesmo, uma dificuldade de ver o positivo na vida, tá? O outro pensamento é desqualificar as conquistas, por exemplo. Ela não tomava, vou dar um exemplo banal. A pessoa procurou para melhorar, né, a qualidade da alimentação, então a meta era tomar mais água e comer mais legumes, coisa que ela não fazia. E essa pessoa conseguiu, naquela semana, tomar mais água e comer mais legumes, só que ela se desmerece. Ah, isso é fácil, fácil, mas não fazia. Qualquer um faz. Esse tipo de pensamento sempre é de desqualificar as vitórias, nunca reconhecer as vitórias. É ter crença de não merecimento, sabe? De não merecer um autoelogio. Tá fazendo sentido? Depois, desculpa o desabafo, as doidas pago para os loucos chamar, xingar, terapia de choque. Paga para a pessoa xingar a gente. Gente, a gente precisa ser elogiado, a gente precisa do autoelogio. E a gente precisa aprender a elogiar as pessoas. Isso é o processo de autocura, tá? Fica a dica para você, ainda bem que tá gravado. Eu vou ficar de olho, que essa live vai ser um pouquinho maior. Caindo aqui no Instagram, corre pro YouTube. Eu não vou deixar de passar esse conteúdo hoje, mesmo que fique 0 pessoas, tá? Eu preciso passar esse conteúdo, eu quero, é um desejo meu falar sobre isso, tá? Então, esse é o pensamento de desqualificar as conquistas. Mas aqui, generalização. Pega uma única coisa, um único evento, e aquilo desencadeia vários outros eventos negativos. Por exemplo, Beta, olha só, gente, o sorvete, ela foi tomar o sorvete caiu na roupa, o sorvete caiu na roupa. Uma coisa simples, uma coisa banal. Estou dando exemplo de sorvete, mas isso se aplica a outras áreas. O dia acabou. Nada vai dar certo agora. Isso só acontece comigo. Isso só acontece comigo, meu dia vai ser uma porcaria, minha roupa manchou. Vocês estão entendendo o que é generalizar? A pessoa quer dizer que se o sorvete não tivesse caído na roupa, tudo teria dado certo. Aí vem muita autoculpa aí, sabe? Não saber lidar com os mínimos erros. Tá vendo como é que as coisas são associadas? Mas a pessoa não tem noção disso. Por isso que se chamam pensamentos sabotadores, pensamentos automáticos, tá? E o filtro negativo, só foca no negativo. A vida é focar no negativo. Então, isso impede a pessoa de ver o quão positiva é a vida, o quão positiva ela é, quão merecimento ela tem. Por exemplo, gente, ai, Beta, não fiz nada direito essa semana. Pulei refeição, gente, ela comeu tudo certinho, mas ela pulou a refeição, então nada dá certo. Eu até anotei porque eu já escutei esse consultório. Beta, pulei várias refeições, mesmo tendo comido tudo certinho. Ela pulou uma refeição, então isso é o negativo.
Ai, Beto, eu podia ter comido melhor. Caramba, comeu tudo certo, mas sempre poderia ter feito melhor. Ó a cobrança, ó a insatisfação. Ai, Beto, era pra eu ir treinar todos os dias. A mulher foi treinar 4 vezes na semana, treinou igual um macho cearense. Ai, eu podia ter treinado 7 dias na semana. Mas, poxa, ela não consegue ver porque eu treinei 4 dias e treinei bem. Sabe, esse projeto, eu me dei o melhor. Eu me dei o melhor nesse projeto. Sabe, aí ela vai focar no projeto, mas eu podia ter feito melhor aqui, eu podia ter feito melhor assado no trabalho, no desempenho. Então, ela não vê mérito nas próprias ações, ela não vê mérito em si própria, tá? Esses são alguns dos pensamentos que permeiam a mente das pessoas ansiosas, compulsivas, que se perpetuam não só no comportamento alimentar, mas que vai se perpetuar em outras áreas da vida, muito provavelmente. Tá fazendo sentido? Olha, você não, deixa eu falar devagar, você não precisa viver refém desses pensamentos. Eles podem ser modificados, assim como os comportamentos alimentares disfuncionais. A gente pode desenvolver comportamentos alimentares positivos, funcionais, que tragam para a gente prazer, satisfação, resultados, saúde, longevidade. Aí que entra o terapeuta nutricional. Eu coloquei isso aqui porque muitas vezes a pessoa está escutando eu falar isso, ela está achando que eu sou psicóloga. Eu não sou, eu sou master coach, eu sou uma estudiosa do comportamento, e dentre eles o comportamento alimentar. O meu trabalho, quando a gente não é diagnosticar, apesar da gente ter uma leve noção que a gente pega um compulsivo no consultório, é fazer uma orientação para o psicólogo, e muitas vezes a pessoa precisa de psiquiatra, precisa de medicamento, e ela, para sair do tratamento, ela precisa desmamar medicamento, ela precisa ter alta do psicólogo, da nutricionista e do psiquiatra, tá? Eu preciso ratificar isso aqui, porque não ficou uma live falando, nossa, é psicóloga? Não, não sou psicóloga, tá? Eu sou conhecedora, estudiosa do comportamento, porque eu sou coach, porque eu estudo, porque eu vivi, porque a gente faz os cursos e vai se aperfeiçoando nisso, tá? Agora, na prática, como a gente vai, além, o que a gente vai fazer? Psicólogo, o medicamento, o comportamento, identificar as emoções, identificar os pensamentos, trabalhar as crenças, tem como ressignificar essas crenças, a gente faz junto o trabalho da nutrição, a nutrição em si, tá? E como é que é isso? Ó, dessensibilizar o paladar do açúcar, porque os alimentos mais ligados à compulsão são os alimentos doces, açucarados, ou cheio de trigo, ou pizza, ou massa, ou sorvete, igual a Coca-Cola. Então, a gente precisa limpar esse paladar, tá? Dessa quantidade de açúcar que ativa o sistema da recompensa lá no cérebro, e essa ativação está ligada à compulsão. São várias vias, tá? Essas calorias que a gente come, olha só, o açúcar depleta a vitamina D, que depleta magnésio, ferro, cromo. Então, a mulher se sente mais cansada, se sente mais indisposta, tem mais craving. Craving é a fissura por açúcar, que está relacionado a uma baixa de vitaminas no corpo. Então, melhorando toda a questão da dieta, melhorando a qualidade, não estou falando aqui nem de quantidade, melhorando a qualidade da dieta, a gente já diminui os cravings, então é mais fácil para o ansioso, tá? Menos um fator para ficar lá futucando o centro da recompensa dele, tá? O açúcar, o doce, tudo isso está ligado a uma produção excessiva de rugas e melasmas e flacidez, tá? Porque vai lá dentro e come nosso colágeno todinho, por isso que está ligado à melhora da compulsão, a melhora da ansiedade, a melhora das beliscadas, está ligado também ao rejuvenescimento. Tá fazendo sentido? Por que eu falo que é juventude sistêmica?
juventude, rejuvenescimento sistêmico, juventude sistêmica, por causa disso. Uma coisa está interligada à outra. E esse consumo exacerbado de açúcar, de refrigerante, sorvete, bolo, pão, biscoito recheado, está ligado à maior gordura abdominal, tá? Mulheres e homens. E a doenças crônicas, que aí vem obesidade, que vem diabetes, que vem pressão alta, e aí vai, por aí vai. Eliminar adoçantes, caso você não saiba, por exemplo, eu fui criada com açúcar. Muito nova, eu migrei para os adoçantes. E eles são tão prejudiciais quanto o açúcar, porque eles também vão estimular o sistema da recompensa, eles estão ligados a processos de compulsão alimentar, então acaba que troca meia dúzia por 6, tá? Só que tem adoçantes que são péssimos, né? Ciclamato, sacarina, sucralose, aspartame, estão ligados a náusea, a vômito, irritabilidade, taquicardia, agravamento de doenças neurológicas, são cheios de parabenos, que são disruptores endócrinos, que não vai deixar você produzir melatonina, que é o hormônio do sono, que vai baixar sua libido, que vai comprometer a fertilidade, tá? Porque são xenobióticos, a gente viu na live de detox, e compromete o emagrecimento, porque está toda hora acionando o doce na sua boca. Então, são várias estratégias, como eu falei. Aumentar a ingestão de proteínas e gorduras. Esses dias eu fiz uma live que a galera adorou, falando que aumentar a ingestão de proteínas e gorduras, né? Na dieta, comer mais carne, pedaço maior de carne, comer ovos, comer castanhas, dá maior saciedade. Então, a pessoa se sente mais satisfeita, ela está acionando a ansiedade, o sistema lá que reconhece a saciedade. Se ela se enche de carboidrato, ela vai acionar o quê? A fome, a fome, a fome. Porque estimula a grelina, que é o hormônio da fome. Então, meia hora antes de fazer sua refeição, comer um punhadinho de castanha, comer azeitonas, tomar uma colher de azeite, na falta disso tudo, já vai liberando hormônios ligados à saciedade. A ordem da alimentação influencia na fome, ansiosos? Influencia. Então, primeiro salada, depois a proteína com refogado, e deixar o carboidrato por último, e daí, se tiver com fome, eu já falei, isso já está marcado lá na live, por isso que é quase que uma sequência, tá? Por isso que o carboidrato por último, se você sentir que você ainda está com fome, você repete o carboidrato com a proteína. E aí você vai comer proteína, eu já expliquei, que são as carnes, os leites, os ovos, os queijos, ok? Proteínas e carnes em todas as refeições. Essa é uma das melhores técnicas para diminuir os impulsos alimentares que os ansiosos têm. Os ansiosinhos vai lá. Aí o ansioso já come, né? Toda hora fica ruim, igual um ratinho. Então, coloca proteína em todas as suas refeições. Começa de manhã com ovo, com banana e aveia. No lanche da manhã, se sente fome, come amendoim, que é rico em proteínas, castanhas são ricas em proteínas. Na hora do almoço, aumenta essa quantidade de proteína do seu prato, diminui esse carboidrato, que te dá pico de insulina, e que a insulina dá fome, e que a insulina engorda, e que a insulina altera a sua tireoide, uma grande causa de problemas da tireoide, resistência à insulina te dá diabetes. E isso são coisas possíveis. Você está vendo que eu não estou falando nem de você tirar nada, eu estou falando de você acrescentar. Fibras cruas, coma cru, mulher. KKK, e fazer as refeições com muita calma. Não dá uma de Renato Colombo, não, que fazer as refeições em pé. Por quê? Porque você dá tempo ao cérebro de perceber que você comeu. O cérebro demanda um tempo para perceber que você comeu, que o estômago dilatou. Você tem que ser boazinha com o seu cérebro, caridosa, gentil. Gentileza gera gentileza. Estão entendendo? E essas fibras cruas, elas estimulam aqui uma articulação, a ATM, que vai lá no cérebro e manda sinais de que, poxa, já comeu, tá comendo, tá ficando satisfeita. Outra coisa que a gente usa muito para ansiosos, para grandes obesos, para as pessoas que estão em tratamento de compulsão,
é água com gás. A água com gás, se deu o horário, assim, você está assistindo uma fome e você não quer comer, você toma um copão de água com gás. E ela vai distender, o gás vai distender o seu estômago e você vai ter a saciedade aguda, que a gente chama. Ou tá acabando, vou encerrar aqui, mas vou ficar no YouTube, tá? Ou talvez eu abra outra aqui no Insta. Deixa eu encerrar, compartilhar no G, compulsão, avançar. Pois é, estavam lá, agora eu fico com vocês aqui, vai ficar registrado aqui para elas. Eu não sei se eu vou conseguir abrir outro, me dá uma dó. Talvez eu consiga. Ah, eu cheguei aqui, não sei se elas vão conseguir entrar, abrir mais uma ao vivo aí. Então, água com gás é excelente nesses casos, tá? Da saciedade, de promover saciedade. E deu para voltar, queridos. Deu para voltar. E se mantenha sempre bem hidratado, uma coisa banal, mas a desidratação é confunde desidratação com fome. Então, é muito importante a pessoa ficar bem hidratada de verdade, porque tem pessoas que ficam, principalmente que trabalha fora, não quer tomar água porque não quer levantar para fazer xixi, para não perder trabalho, né? Então, é mais ou menos isso que acontece. A dica de ouro hoje é uma dica de ouro que eu uso, que eu aprendi a usar. Você sabe que eu faço curso, estou quase concluindo meu curso de aromaterapia clínica, que eu aprender a lidar com os óleos essenciais, gente. Sempre falo isso aos meus amores. Eu tenho vários óleos essenciais aqui, mas a dica de ouro de verdade vai ser o de lavanda. Que não estou falando para você parar de tomar sua tarja preta, estou te falando para você entender que ele vale tanto quanto sua tarja preta. Tem publicações sérias já comprovando isso. E o de lavanda, ontem foi a live aí que eu nem lembro mais, eu falei, antisséptico, analgésico, tônico, cicatrizante, anti-inflamatório, relaxante muscular, antidepressivo por natureza. Melhor forma de usar lavanda para depressão e ansiedade que eu uso, tanto é que eu tenho, ó, bergamota, eu tenho vários, mas você compra só esses dois. Lavanda, pinga na sua mão 2, 3 vezes ao dia, cheira profundamente, vai dormir, pinga no travesseiro. Bergamota, a mesma coisa, pinga no travesseiro, ou coloca num difusor, se você tiver, põe a aguinha ali dentro, põe e vai dormir com aquilo. Tá com uma crise de ansiedade, abre e coloca uma gotinha embaixo da língua antes de dormir, sublingual, é absorvido super rápido. Tanto pode ser usado cheirando, né, consumindo ou passando, fazendo massagem, faz massagem no peito pega um óleo lá, um azeite, se você não tiver óleo nenhum, e faz massagem no peito, faz massagem na sola dos pés, tá com tensão, passa aqui. Isso de verdade funciona, eu não estaria aqui ocupando o tempo de vocês, nem o meu falando disso. Essas são as minhas farmácias. Esses aqui ajudam muito, o de bergamota, fora que na parte emocional, lavanda e bergamota são os óleos do perdão, da liberação, do autoconhecimento, do autoamor. Então, tem toda uma parte emocional que vocês viram dos óleos essenciais e que eu estou falando para vocês agora. Então, o óleo de lavanda e bergamota, eles são perfeitos para trabalhar as questões ligadas à emoção, de se punir, de se culpar, de se julgar. Então, quando o óleo essencial, lembra? Quando o óleo essencial entra, a gente aumenta a vibração, a nossa vibração. Você está lembrado que a gente essas emoções ruins vão repercutindo nos órgãos, vão repercutindo no corpo, e o óleo essencial tem capacidade de elevar a nossa vibração, tirando a gente da culpa que essa compulsão traz, tirando a gente da raiva, da mágoa, e trazendo a gente para a alegria, para a atividade, o perdão, tá? E outra coisa, outros aqui, o balance,
o Elevation, que é tudo maravilhoso. O Serenity, olha só os nomes, Elevation, Balance e Serenity. Então, isso aqui são blends, são misturas, são maravilhosas. Então, como eu penso em você no dinheiro, eu sempre vou falar, isso aqui tem que ter na sua casa. Ansiosa? Põe a mão no seu bolso, me entra lá e me compra isso. Você entra pelo site da Duterra, que é o site, ela é americana, mas o site é Duterra BR, é em português. E as lojas americanas também estão vendendo. Então, você pode comprar e você pode usar. Por quê? O que tem te impedido de ter o resultado que você tanto quer ter? O que tem te impedido? De verdade. Começa a se perguntar isso. Se você sabe, ou se você sabia, tudo o que está sendo dito aqui. De nutrição você já entende tudo, de exercício físico também. O que te impede de verdade? Busca. Busca isso, que você vai ver que são suas emoções que estão te atravancando, são seus pensamentos, são suas crenças. E vá atrás disso, porque tem jeito. Minha querida, tem jeito. Amanhã e depois nós estamos